No início da igreja primitiva, o ambiente era de muita união e também de grandes desafios. Havia um homem chamado José que era natural da ilha de Chipre e pertencia à tribo de Levi. Os apóstolos deram a ele um novo nome, que descrevia perfeitamente quem ele era. Eles o chamaram de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, ou do incentivo. Barnabé não era apenas um pregador, mas um homem que agia com o coração e com as mãos. Ele possuía um campo e decidiu vender a sua propriedade por causa de um propósito maior. Ele trouxe todo o dinheiro da venda e depositou aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres. A primeira lição aqui é que a verdadeira liderança começa com o desprendimento e o amor. Barnabé não queria aparecer, mas ele queria que a obra de Deus avançasse sem obstáculos. Mas a maior marca de Barnabé não foi o seu dinheiro, mas a sua capacidade de enxergar as pessoas. Algum tempo depois, um homem chamado Saulo de Tarso chegou em Jerusalém. Saulo era famoso por ter perseguido e matado muitos cristãos no passado. Agora ele dizia que tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco e que tinha mudado. Todos os discípulos da igreja tinham muito medo de chegar perto de Saulo. Eles achavam que aquilo era uma armadilha para prender e destruir o resto do grupo. Ninguém queria dar uma chance para aquele homem que tinha causado tanto sofrimento. Foi nesse momento de desconfiança que Barnabé se levantou com uma coragem diferente. Ele tomou Saulo pela mão e o levou até a presença dos líderes da igreja. Barnabé contou para todos como Saulo tinha visto o Senhor e como pregava com ousadia. A segunda lição é que todo mundo precisa de um Barnabé na vida para abrir as portas. Ele foi a ponte entre o passado terrível de Saulo e o seu futuro brilhante, como apóstolo Paulo. Se não fosse pelo apoio de Barnabé, talvez o ministério de Paulo nunca tivesse começado. Existem pessoas ao seu redor que só precisam de um voto de confiança para florescer. Barnabé era o tipo de amigo que acreditava no potencial das pessoas antes de todo mundo. Ele não focava nos erros que Saulo cometeu, mas na transformação que Deus operou. Muitas vezes nós somos rápidos para julgar e lentos para oferecer uma mão amiga, mas o reino de Deus é construído por pessoas que sabem consolar e encorajar os outros. O Filho da Consolação nos ensina que investir em pessoas é o melhor investimento do mundo. A generosidade de Barnabé começou no bolso, mas terminou salvando grandes líderes. Ele escolheu ser o suporte para que outros pudessem brilhar na linha de frente. A fama de Barnabé como homem bom e cheio do Espírito Santo se espalhou por toda parte. A igreja em Jerusalém o enviou para a cidade de Antioquia para ver o que Deus estava fazendo. Quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus agindo no meio das pessoas que não eram judias. Barnabé ficou muito alegre e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza. Mas ele percebeu que aquele trabalho era grande demais para ele fazer sozinho. Em vez de querer toda a glória para si, ele foi até a cidade de Tarso para buscar Paulo. Eles trabalharam juntos por um ano inteiro e foi ali que os discípulos foram chamados de cristãos. Barnabé era humilde o suficiente para saber quando chamar alguém mais talentoso para ajudar. Tempos depois surgiu um novo desafio que testou a paciência e a amizade de Barnabé. Um jovem chamado João Marcos tinha abandonado a primeira viagem missionária deles por medo. Paulo não queria dar uma segunda chance para o jovem, pois o achava fraco e sem foco. Mas Barnabé, fiel ao seu nome, queria levar Marcos novamente na próxima viagem. Houve um conflito tão forte entre Paulo e Barnabé que eles decidiram se separar. Paulo seguiu o seu caminho e Barnabé levou o jovem Marcos para uma nova oportunidade. Anos mais tarde, o próprio Paulo escreveu que Marcos era muito útil para o seu ministério. Isso prova que Barnabé estava certo em não desistir daquele jovem que tinha falhado. A lição final é que Deus usa pessoas que dão segundas chances para os outros. Barnabé não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas o seu apoio ajudou a escrever muitos deles. Ele foi o mentor de Paulo e o restaurador da vida de João Marcos. Você pode não ser o pregador da multidão, mas você pode ser o apoio de alguém hoje. Uma palavra de incentivo pode salvar um sonho que estava quase morrendo de tristeza. O mundo está cheio de críticos, mas está com muita falta de consoladores como Barnabé. Seja a pessoa que levanta quem caiu
e que apresenta os rejeitados para a comunidade. O amor cristão se manifesta quando acreditamos na mudança que o Espírito Santo faz. A igreja primitiva cresceu porque havia homens dispostos a serem pontes e não muros. Barnabé terminou a sua jornada como um exemplo de bondade e de fé inabalável. Ele nos ensina que o maior dom que podemos oferecer é a nossa confiança sincera. Não desista de quem Deus está transformando perto de você neste momento. O Filho da Consolação continua sendo um modelo de como viver o Evangelho na prática. Apoie o seu próximo e veja como Deus multiplica os frutos através da união.